E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta quinta-feira, hoje é dia 4 de abril de 2019. Seja bem-vindo a você que nos acompanha ao vivo. O nosso assunto agora é clima e os impactos na produção, mais especificamente o milho safrinha no Paraná. A gente conversa agora com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, do sistema CropView, para a gente falar exatamente sobre essas questões, a segunda safra de milho, porque todos os olhos estão voltados nesse momento, né, Cris, para essa segunda safra e para as condições de clima em que ela vai se desenvolver. O mercado já começando também a especular sobre isso. Boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde para você, para todo mundo. Prazer é todo meu estar aqui nesse site que informa tanto para o agricultor e ajuda tanto a produzir. Nosso prazer, Cris, sempre ter você conosco aqui para dividir a semana. Bom, Cris, antes da gente falar sobre a questão do milho safrinha no Paraná, eu queria trazer as últimas previsões climáticas para a gente entender aí de uma forma geral como serão os próximos dias no Brasil, de uma forma um pouco mais ampla. Vamos começar assim? Vamos lá. Está aqui na tela os mapinhas da Oráculo Meteorologia, o parceiro do CropView, que alimenta a climatologia do CropView. E nós vimos aqui já que entre 3 e 8 de abril, esse período que nós estamos, nós temos muita chuva aqui no norte do país. Vemos ali o Maranhão, o Piauí e o leste do Tocantins com volumes altos, inclusive aqui, acredito que atrapalhando muitas colheitas, né? Mas o Brasil, de forma geral, o centro-oeste, o Mato Grosso, Goiás também recebendo bons volumes, com concentração em alguns lugares. Mato Grosso do Sul já recebe menos, né? Minas, o norte de São Paulo também pouca coisa, mas Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul também com chuva. Temperaturas altas, né? Sim, as temperaturas, isso quer dizer, seguem altas, né, Cris? Seguem altas. Olha, as mínimas, né, o nosso um bom parâmetro, okay? As mínimas, você vê aqui no vermelho, ela chega até 25, né, nos laranjas mais forte, 20 graus, e só mesmo no sul do país, Santa Catarina, que elas abaixam um pouco disso. Tá. Para o próximo período, Cris, a gente tem alguma mudança forte? Muda aqui, chuva caminha, faz um corredor. Nós temos o sul praticamente sem chuva, pouca coisa pegando o norte do Paraná. Sim. Pega São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, mas os volumes continuam bem distribuídos entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, e aí todo o norte do país recebendo bastante chuva, inclusive para Roraima, né? Lembrando que Roraima agora começa a plantar soja, né? Ou seja, é bom que essa umidade comece a chegar lá mesmo para já preparar o solo. É isso aí. Temperatura segue alta, podemos ver aqui. Né? Esfria um pouquinho mais aqui no sul, em alguns pontos, Serra de Santa Catarina, mas de forma geral continuam alta. Depois nós vamos para 13 a 18 de abril. E aqui começa a dúvida, a grande dúvida, porque nós temos aí um final de abril bem mais seco. Né? Nós estamos vendo que as chuvas se concentram no norte do país, né? Nessa faixa, inclusive, olha aqui, ela não vai nem para as extremidades, mas nessa faixa que pega toda a região amazônica, e ela some um pouquinho. Nós vemos Minas sem chuva, Bahia sem chuva, Mato Grosso do Sul com pouquíssima chuva, e o Paraná também sem chuva. Esse é o alerta para o milho safrinha, porque elas tendem a ficar recuadas até o final do mês. A gente vai falar mais especificamente do Paraná, mas se a gente olhar esse mapa especificamente, né, Cris, do acumulado de chuvas, a gente vê que as principais regiões produtoras dessa segunda safra de milho não vão receber chuvas aí bem distribuídas ou volumosas, e as temperaturas seguem altas, então um tempo quente e seco para um período importante de desenvolvimento dessa safrinha, né? Sem dúvida. Nós temos muito milho aí em estágio de florescimento, né? Então, essa chuva, ela vai fazer falta nessa época. Tá. Cris, a gente separou algumas cidades aqui do Paraná para a gente falar da condição climática e de desenvolvimento, e a gente começa com Francisco Beltrão, não é isso? Isso mesmo. Aqui eu simulei um plantio no dia 18 de janeiro, um cultivar com safrinha de 130 dias. Olha só. Ela vem bem, né? Teve bastante chuva no começo do ciclo, causando alguns excedentes, mas nós vimos aqui que já
Na segunda quinzena de março elas recuam, né? Praticamente não choveu, volta um pouquinho nesse começo de abril e depois aqui ela está sinalizada com uma boa distribuição. Mas quando eu trago para vocês o balanço hídrico, essa barra, o que nós vemos? Que nós temos menos chuva do que a média. Lembrando, a linha amarela sinaliza a média de 10 anos. Então, nós estamos com um recuo aqui que vai até maio. Agora, Cris, essas chuvas que chegaram mais cedo, elas não mantiveram a umidade do solo e não permitem que essas plantas aguentem um pouco mais ou não? Justamente por conta do histórico do Paraná esse ano, o final do ano passado, é que traz ainda mais preocupação. Então, nós estamos com chuvas muito mal distribuídas, volumes concentrados, né? E a distribuição não acontecendo de forma muito regular. Então, num mesmo município, nós vemos uma distribuição diferente. Olha, aqui, você vê que em fevereiro teve um pico de chuva muito acima da média, né? Depois nós temos uma chuva aqui em março que estava na média, e para o final do mês ela some. Da forma que ela vem, olha, a penalização aqui tem uma conta que é toda uma conta da fenologia do cultivar, do que ela usa para se desenvolver, considerando temperatura, evapotranspiração, tem uma série de cálculos. Então, o que nós vemos é que esta umidade que ela vinha carregando, quando chegou em março, não foi suficiente. Certo. E acabou penalizando um pouco. Tá. Então, e continua penalizando, olha. Nós estamos aqui com a penalização de 7% na produtividade neste caso. Certo. Se elas se distribuírem mais ou menos como a gente colocou aqui, em torno de 40 milímetros a cada 10 dias, não haveria mais penalização. Mas nós sabemos que ela tende a cair de forma irregular. Certo. E a situação não é muito diferente nas outras pontas do estado, né, Cris? A gente vai observar isso agora com o município de Entre Rios, não é isso? Vamos sim. Eu só vou mostrar para vocês os próximos 15 dias, que eu acho que é importante para o produtor saber que hoje e amanhã tem alguma chuva, depois ela recua e nós vamos ter, assim, olha, praticamente até o dia 19, com pouquíssimas chuvas importantes. No dia 11, perto de 10 milímetros, no dia 18 também. Certo. Tá? Vamos agora falar de Entre Rios do Oeste, está bem no oeste do Paraná, quase na divisa com o Paraguai. Nós vemos aqui também um plantio já aqui 10 de fevereiro, também um cultivar com ciclo de 130 dias, safrinha. Veja que ela veio com excedente, começa, e também a partir de 20 de março, que zerou de chuva, começou a faltar, não foi suficiente, né? O excedente não foi suficiente para o estágio fenológico do desenvolvimento que ela estava, ó, e já penaliza. E a penalização é bem mais agressiva do que em Francisco Beltrão, né, Cris? Aqui já começa a preocupar bem mais. Aqui, olha, essa ausência de chuva até o final do mês, né, nessa segunda quinzena, ela vai fazer essa cultivar sentir. Entra em florescimento com o solo aqui com bastante déficit. Tá. Vamos ver aqui como é que fica o balanço hídrico, olha só, aqui está bem sinalizado. E esse período aí a partir do dia 31 de março, ele chama bem atenção, né, Cris? Bem atenção, você vê que ele vai até maio, ó, com menos chuva. E embora nós tivemos aqui um março muito generoso de águas, olha, muito acima do normal para a região, não é suficiente para segurar toda a ausência que ela está sinalizando. Certo. Então, ou seja, a gente vai ter uma situação semelhante ao que a gente observou na soja, né? Isso. Exatamente. Tá. E se fala muito num elevado potencial da safrinha, mas parece que quando a gente trata, então, de Paraná, a gente tem que começar a acender uma luzinha ali de alerta para o produtor, né, Cris? O clima, ele vem, assim, causando essas surpresas, né? Muito, acho, até pela distribuição muito irregular que a chuva vem acontecendo. Então, ela causa prejuízo em 2 momentos. Em alguns momentos, porque ela vem muito excedente, muita água junta, causando, assim, erosões, causando perdas, causando alagamentos em lavoura. E em outros períodos, ela se suspende.
Então, o produtor ele tem sofrido muito com essa irregularidade. Certo. Ô, Tá? Cris, isso é uma característica comum para esse momento, ou nesses últimos anos o produtor tem sentido um pouco mais o impacto dessas irregularidades? De tudo que eu tenho visto aqui, Carla, nos últimos 4 anos, eles têm essa irregularidade, ela tem se acentuado. Nós faz pelo menos uns 3 anos, tanto na safra quanto na safrinha, que a gente tem percebido isso. Muita irregularidade. Olha, você tem dificuldade de colher no Mato Grosso, porque chove demais na hora de colher. O Paraná também teve esses episódios. Nós vimos tanto a safra quanto a safrinha com esses veranicos mais acentuados, trazendo prejuízo, e temperaturas também altas, né, que a gente viu, não essa safra passagem de soja no Paraná, nós vimos temperaturas muito altas, penalizando muito a soja. Então, é uma irregularidade que tem demandado atenção. E, inclusive, para se planejar, né? Talvez se planejar diferente um pouco. Sem dúvida. Cris, você ia falar para a gente sobre os próximos 15 dias em Entre Rios. Também nada de chuva aí para os próximos dias, né? Não, nós temos hoje e amanhã com volumes bem interessantes. Olha, amanhã tem uma chuva aqui até perto de 40 milímetros, né? Depois ela some. Dia 18 aqui tem um próximo volume aqui perto de 15 milímetros que ajuda um pouquinho. Fora isso, não fazer nada. Tá. A gente vai agora para Londrina, né, Cris? Para entender como é que tá a situação por lá. Londrina é onde está melhor, ó. Pelo menos para esse plantio que eu coloquei no dia 6 de fevereiro. Preservei aqui os 130 dias do cultivar, utilizando a variedade safrinha. Você vê que a chuva aqui ela se distribui melhor. A penalização foi muito pouca, sentiu esse final de março também com menos chuva, mas penalizou menos. Mas plantou mais cedo também, né, Cris? Eu fiz distribuições aqui, vamos ver, eu tinha colocado Entre Rios, eu fiz no dia 10 de fevereiro, 4 dias de diferença, e em Francisco Beltrão, mais cedo, mais 18 cedo de ainda, março. dia 18 de... Aqui está na média, eu acho que o norte do Paraná acaba plantando um pouco mais tarde, né? Acho que até talvez mais tarde do que 6 de fevereiro. É verdade. Mas nesse exemplo aqui, nós vimos que nós estamos num período aqui que com chuvas, as chuvas voltam em um número melhor, e nós temos uma sinalização aqui de mais chuva. Ah, bom, aí já é um volume mais considerável, são 102 milímetros. Pois é, quando a gente olha na barra, comparando, né, nós estamos vendo aqui que para este milho, porque esse balanço hídrico, ele não está mostrando quantidade de chuva, embora reflita, mas é a necessidade da cultivar. Então, nós vemos aqui que, de forma geral, tem menos água do que esse cultivar, né, normalmente teria. Certo. Mas estes volumes aqui, de forma irregular, eles estão sustentando a produtividade nesse caso. Tá. Cris, vamos ver aqui. Vamos ver os próximos 15 dias, exatamente. Londrina, com uma sinalização muito boa para essa semana. Você vê, são bons volumes todos os dias até o dia 10. 12, olha só. Aliás, é bem ao contrário do que a gente observou nos outros municípios, né? Ele vai até ali o dia 12 e aí ele começa a escassear um pouquinho, mas também a partir do dia 18 já volta e recebe um pouco mais 6 milímetros, mais ou menos, né, Cris? Exato. Mas também aqui com sinalização para o final do mês do recuo da chuva. Né? Nós vimos lá no mapa. Né? Mas aqui, se ela cair dessa forma, a penalização, a safra aqui, a safrinha do milho aqui vai ser muito boa. Tá. E a gente conclui com Guarapuava, né, Cris? Com Guarapuava, nós estamos mais para o centro do estado, um plantio em 25 de janeiro, também preservei os 130 dias do ciclo. Olha só, começa com um excedente muito bom, sofre ausência de chuva em março, abril, né, penaliza bastante, quase 10%. Vamos lá, balanço hídrico, aqui também, fica bastante claro esse recuo. E ela teve uns picos, né, de chuvas ali também consideráveis, o que não anula essa escassez de chuvas que a gente vai ter para os próximos dias. Exato, você vê, janeiro aqui, com janeiro, fevereiro e março com chuvas acima da média, talvez aqui tenha até uma dificuldade na colheita da soja,
mas esse período aqui sinalizando essa penalização. E que continua, né? Embora tenha chuva sinalizada, mas ela continua abaixo da média. Isso é o que traz a preocupação, porque nós ainda está um pouco longe, a distribuição ela ainda não está definida. Né? Tá. Então, se ela concentra mais em alguns dias do que o outro, a penalização acaba sendo maior. Vamos ver próximo. Isso. Como ficam para os próximos 15 dias, Guarapuava? Aqui já com muito menos chuva, olha só. Nossa. Tá vendo? Não tem praticamente nada. Hoje está 6 milímetros, não é nada, olha, praticamente nada aqui. Cris, a gente observa então que essas chuvas podem começar a voltar a partir ali do dia 18. Essas chuvas, elas são suficientes para reparar parte dessa penalização, as lavouras conseguirem se recuperar um pouquinho, ou não, devido ao estágio de desenvolvimento dessas lavouras, essa penalização já acaba sendo irreversível? Eu acredito que no milho é mais difícil, né, de ter recuperação. Sim. Acho que não. O que vai variar muito a penalização é o ciclo da cultivar e a data de plantio, para ver em que estágio fenológico esse veranico pega a lavoura, né? E o que nós estamos aí preocupados é que o final do mês, que nós não conseguimos ver ainda, nós temos um horizonte só de 15 dias, que a partir do dia 15 até o dia 30, a sinalização é de que elas recuem. Isso ainda nós não conseguimos ver a distribuição no dia, então não sabemos quanto vai penalizar, mas dependendo da data de plantio e do ciclo, aí nós podemos ter umas penalizações mais fortes. Ô Cris, há algum outro estado onde a situação é semelhante e que a gente pode ver um quadro como esse, principalmente quando a gente trata de safrinha e entre os principais produtores ali? Nós estamos com uma sinalização de clima muito parecida para o centro-oeste. Então, pode ser que as lavouras do centro-oeste tenham uma condição similar. Tá. Eu não cheguei a olhar individualmente. Se Sim. você quiser, a gente pode até abrir aqui. Ô Cris, então aquelas... quero saber, na verdade, se você concorda com essa análise de que a gente tem um potencial de chegar a uma safrinha cheia ou não teremos uma safrinha como foi inicialmente projetada aqui para o Brasil. Eu acredito que não. Eu acredito que há penalizações sim, né? Lógico que aqui nós estamos fazendo uma amostragem, tudo depende do ciclo da cultivar, da data de plantio, tem ainda a condição da distribuição da chuva que ela está regular, mas eu acredito que a gente vai ter perdas aí na ordem de 10, 12 até 15%, dependendo do lugar. Ah, tá. Ok. Você ia separar um outro município, Cris? Olha, eu abri aqui, você me perguntou do Centro-Oeste, eu abri aqui Primavera do Leste para a gente dar uma olhada, no Mato Grosso. Legal. Um plantio em 10 de fevereiro, cultivar safrinha com 130. Nós vimos aqui a mesma penalização em março, mas aqui similar à Londrina, né? Sim. Então, uma penalização menor, pelo menos nessa que eu abri. Na Barra aqui, nós vimos, estamos nesse momento, parece que o pior já passou. Nós temos uma sinalização do abril, inclusive, com mais chuva. Tá, e para os próximos 15 dias a gente tem uma situação semelhante, então, uma melhor distribuição, né, Cris? Bastante chuva aqui para os próximos dias. Tá. Aqui em Primavera do Leste. Tá certo. Bom, Cris, a gente vai continuar acompanhando todas essas informações, principalmente o produtor do Paraná que está nos acompanhando. Fique atento, fique alerta, porque a Cristina separou ali regiões bem distintas, né, Cris, em diversas partes do estado. E o que a gente pôde observar é que o estado paranaense está realmente nessa sensação de penalização. Vai ser importante a gente observar esses diversos pontos do estado e saber como essas chuvas vão chegar. Isso vai ser determinante. Exatamente. Essas chuvas no final do mês, entre o dia 15 e o dia 30, dependendo de como elas se distribuírem, já que elas tendem a estar mais escassas, elas podem ser bastante significativas aí nas perdas do milho e safrinha. Tá certo. No Paraná. Tá certo. Cris, muito obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. É sempre um prazer, como eu disse. Eu adoro dividir a bancada aqui com você para a gente trazer essas informações. E volte sempre, semana que vem tem mais, com certeza. Combinado. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês e com todo mundo que nos acompanha, que produz e que se esforça aí
para fugir das intempéries do clima, né? Para salvar, para que as lavouras não sejam tão penalizadas. Uma boa semana, final de semana para você e para todo mundo. A gente precisa pelo menos driblar o que a gente não consegue controlar, né, Cris? É isso mesmo, traçar qual é a melhor estratégia, né? Sem Para dúvida. conseguir perder o menos possível. Inclusive, a gente falava um pouquinho sobre isso antes de entrar ao vivo, né, Cris? Talvez todas essas informações sejam importantes para o produtor planejar as próximas temporadas, né? Sem dúvida. Nós temos feito aqui em vários programas, avaliando os últimos 10 anos e o que o clima vem modificando. E hoje se fala muito no zoneamento, na liberdade de poder plantar, né, em qual data, preservando o vazio sanitário, mas uma liberdade de poder plantar, e o produtor está precisando de fato dessa estratégia, porque o clima está apertando muito. E nós sabemos que a rentabilidade ela vem muito na ponta do lápis, né? Ela vem muito no gerenciamento de custos. E um desafio imenso é a climatologia, né? Essa má distribuição de chuvas. E olhar para trás nos últimos 10 para comparar, nos últimos 5 para ver como essa distribuição vem acontecendo, é uma condição sine qua non para esse produtor, ele talvez até mudar o planejamento do ano agrícola. Agora, Cris, você concorda que o produtor tem que, na hora de fazer as suas decisões, tentar ser o mínimo precipitado que ele puder ser, né? Tentar fazer, às vezes ali na ânsia de começar mesmo a sua safra, ele acaba optando por variedades cada vez mais precoces, né? De ciclos mais curtos. A gente viu isso acontecer na soja. Os produtores que optaram por ciclos médios ou ciclos longos tiveram perdas menos agressivas, onde o clima foi muito severo, enfim. Ele tem que evitar essa precipitação, tem que fazer as coisas com calma, avaliar, estudar toda a questão dos recursos naturais da sua área, a questão climática. Isso não pode se perder ao longo do tempo, ao longo da atividade, né, Cris? Sem dúvida. E cada vez mais, Carla. Esse ano foi um ano em que as chuvas chegaram muito cedo, animou todo mundo. E o que todo mundo quer? Quer tirar o máximo possível da tua área, ter uma safra e ter uma safrinha. Agora, o que acontece? Nós temos visto aí o clima trazendo essa má distribuição com volumes muito grandes num determinado momento e esses veranicos acentuados. Então, ver como é que em que estado, né, fenológico, esse estágio de desenvolvimento que vai estar cada cultivar, comparar isso ao longo dos anos anteriores para ver o que vem acontecendo, ele não tem como fugir disso, porque terminar antes, mas terminar debaixo de chuva também não vai resolver, não é verdade? Claro. Ou você plantar e pegar um veranico muito longo, em pleno florescimento e enchimento de grãos, também vai penalizar bastante. E é lógico, o clima ele não avisa, né? Ele não avisa com antecedência como vai estar. Mas quando a gente olha para trás e você vê ano a ano, eu já fiz aqui comparando e a gente já fez em outros programas levando esse plantio. Você vê que tem uma sinalização muito parecida de quando vai acontecer. Exatamente. A gente nunca sabe a intensidade, né? Se ela realmente vai ser, se o veranico vai acontecer mais longo ou mais curto, ou se a chuva vem com um excedente muito maior ou menor. Mas ela tem uma sinalização de períodos. E isso aconteceu de fato uma mudança e já faz uns 5 anos que essa sinalização está dessa forma. Então, é importante para o produtor compreender como é que o clima foi alterado, né? Está com essa sinalização diferente na região dele. Foi, acho que na última semana que nós conversamos, que nós fizemos essa comparação com os 10 anos, ao contrário, né, Cris? Com o excesso de chuvas e como isso tinha sido nos últimos 10 anos, a gente viu que eram situações bastante semelhantes, né? Exatamente. Tanto os excessos quanto os veranicos, né? Eu fiz vários locais e vim acompanhando. Então, a gente vê, existe o recuo. O que não dá para prever é a intensidade. Mas o produtor, sabendo que ele acontece num determinado período, ele consegue planejar o ciclo como ele quer que o estágio fenológico dele esteja naquele período em que ele sabe que a região costuma sofrer a ausência da chuva. Tá certo, é isso mesmo. O principal ensinamento de hoje, viu, Cris? Muito obrigada mais uma vez e
Tô te esperando aqui na semana que vem. Obrigada, Cris. Combinado, até semana que vem. Até, um abraço. Bom, Cristina Queiroz conosco, Cristina que é da Rural Tecnologia do Sistema CropView, mostrando, portanto, alguns alertas para o Paraná. As chuvas no estado paranaense começam a ficar um pouco...